De volta com o regimento interno, de volta com o tema reuniões na Assembleia Legislativa. Vamos para o artigo 17. Lembrando que o artigo 16 foi revogado, por isso que eu pulei o artigo 16, tá? Então, artigo 17. As reuniões são públicas, podendo ser secretas, nos termos do regimento. Em regra, publicidade, mas em determinadas situações, nós vamos estudar mais à frente, as reuniões podem ser secretas, ok? Artigo 18. A presença dos deputados será registrada no início da reunião ou no seu transcurso, grifem, ou no seu transcurso, por meio de painel eletrônico, e a correspondente relação será autenticada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Então, quais são as autoridades da mesa que fazem a autenticação da presença dos deputados, tá? Essa presença vai ser colhida ou no início da reunião ou no transcurso da reunião. O presidente da Assembleia e o primeiro secretário. Parágrafo único. Ocorrendo falha no sistema do painel eletrônico, a presença dos deputados será registrada em relação manuscrita, que será autenticada pelo presidente e pelo primeiro secretário, né? Então tem uma lista lá dos deputados presentes, caso aconteça algum problema com o painel eletrônico da Assembleia, tá? E depois essa lista vai ser autenticada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Não acredito em perguntas aqui, ó, envolvendo nem o 17 e o 18 não, tá? Porque até o 19 tende a chamar mais a atenção do examinador. Vejam só o artigo 19 do regimento interno. Na hora do início da reunião, aferida pelo relógio do plenário, 14 horas, aqui, gente, ó, eu estou falando sobretudo das reuniões ordinárias. Pode ser de uma reunião extraordinária também? Pode, mas a referência aqui, ó, é sobretudo, né, a reunião ordinária ou uma reunião extraordinária. Por quê? Além de observar essa questão aqui, ó, na hora do início da reunião, aferida pelo relógio do plenário, os membros da mesa da Assembleia e os demais deputados ocuparão seus lugares. Aí vem o parágrafo 1º. Marquem o parágrafo 1º. O que eu tenho aqui, ó? Verificada a presença de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, o presidente declarará aberta a reunião, podendo pronunciar as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos nossos trabalhos, tá? O importante não é a frase aqui, obviamente. O importante é perceber o seguinte, que para abrir uma reunião na Assembleia Legislativa, em regra, eu preciso de pelo menos 1/3 dos deputados estaduais lá no plenário. Professor, mas nós vimos que nas reuniões especiais, que nas reuniões solenes e que nas reuniões preparatórias, exceto aquela destinada à eleição da mesa, a gente não precisa ter quórum de funcionamento. Nós estudamos isso lá no artigo 14, parágrafo 2º. Verdade. É por isso que eu digo, ó, o referencial aqui não são as reuniões preparatórias, com exceção, né, da reunião destinada à eleição da mesa. Não são as reuniões especiais ou as reuniões solenes. O objetivo aqui, ó, é falar da reunião ordinária ou de uma reunião extraordinária, sobretudo das reuniões ordinárias. Então, por isso que nós temos essa questão do 1/3. Então, ó, falei de reunião ordinária, falei de reunião extraordinária. Para que ocorra, para que se inicie ali uma reunião ordinária ou extraordinária, eu preciso de ter pelo menos quantos, né? Qual que é a proporção, a fração de deputados estaduais que eu preciso ter no plenário da Assembleia? 1/3. Então não se esqueçam, lembrem-se aí do parágrafo 1º, tá? Verificada a presença de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, o presidente declarará aberta a reunião, podendo pronunciar as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, em nome do povo mineiro, iniciamos nossos trabalhos. Parágrafo 2º. Não havendo número regimental para abertura da reunião, 1/3, o presidente poderá aguardar pelo prazo de 15 minutos, a partir da hora prevista para seu início, 14 horas, por exemplo, que o quórum se complete, respeitando-se no transcurso da reunião o tempo de duração de cada uma de suas partes, tá? Então, o que eu tenho que observar? Existe uma tolerância de 15 minutos. Então, 14 horas não estão presentes ali, né? Não temos a presença de 1/3 dos deputados da Assembleia Legislativa. Espera-se ali, ó, mais 15 minutos. Naturalmente, eu estou atrasando a reunião como um todo, mas isso significa um prejuízo para as partes das reuniões, né? Que a gente vai estudar daqui a pouquinho? Claro que não. Então, sem prejuízo, tá? Então, sem prejuízo, né?
para o transcurso da reunião aí, ó, o tempo de duração de cada uma de suas partes que a gente vai estudar, se eu não me engano, a partir do artigo 22. Parágrafo 3º. Inexistindo o número regimental, o presidente deixará de abrir a reunião e anunciará a próxima ordem do dia. Ó, se isso porventura acontecer numa terça-feira, significa que em termos práticos, naquela terça-feira não ocorrerá uma reunião da Assembleia Legislativa, uma reunião, não tem quórum. Não tem pelo menos ali 1/3 dos deputados estaduais, tá? Então eu tenho que observar que não necessariamente toda terça, toda quarta, toda quinta acontecerão as reuniões ordinárias. Eu preciso que exista, né, quórum para que isso ocorra. O mesmo valendo para uma reunião extraordinária. Parágrafo 4º. Não havendo reunião, o primeiro secretário despachará a correspondência, dando-lhe publicidade no órgão oficial dos poderes do Estado. Questão burocrática, né? Aquilo que precisa ser publicado, uma questão mais diretiva da própria mesa, o primeiro secretário é que dá ali os respectivos despachos para que aquele serviço burocrático de direção da mesa seja publicado no Minas Gerais. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto do parágrafo anterior às reuniões que, por sua natureza, não comportem leitura de correspondência. Tá? Então, se eu não tenho leitura de correspondência, a gente vai ver que existe uma fase da reunião onde isso acontece. Se eu não tenho, vai simplesmente ali ser publicada no Minas Gerais. Tá? Então, a gente tem que observar aí, quando for o caso, o disposto aí no parágrafo 4º para também essas reuniões descritas no parágrafo 5º. O importante aqui, gente, é realmente o parágrafo 1º e talvez o 2º, essa tolerância de até 15 minutos, tá? Mas o mais importante é o parágrafo 1º do artigo 19. Lembrar que eu estou tendo como referencial aqui as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias, tá? Então, atenção, cuidado aí com o artigo 19, parágrafo 1º, sobretudo, tá? Artigo 20. Esgotada a matéria destinada a uma parte da reunião ou fim do prazo de sua duração, passa-se-á a parte subsequente. A reunião não tem 4 horas de duração, não vai das 14 horas até as 18 horas. Essa reunião está dividida em partes. A gente vai estudar lá no artigo 22 todas essas partes que compõem a reunião ordinária da Assembleia Legislativa ou uma reunião extraordinária da Assembleia Legislativa, tá? Então o artigo 20 está fazendo referência justamente aí a essa situação, ok? Ó, vamos finalizar por aqui. Vimos aí do artigo 17 até o artigo 20. No nosso próximo encontro, retomaremos aí a partir do artigo 21 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Obrigado e até lá!